Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos à nossa live do Ministério Renova Sua Visão sobre finanças. É um tema tão importante para as nossas vidas, né? Espero que vocês estejam aí bastante animados aí para conseguir encontrar alguma ajuda, né? Já está a nossa especialista, a Paula Paranhos. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Ela é consultora financeira e estrategista de planejamento financeiro. E a gente tem conversado bastante, né, sobre esse assunto de finanças. Quanto é importante aí para quem é casado, solteiro. A gente falou sobre alguns pontos que a gente acredita serem importantes. Então ela vai iniciar, ela vai se apresentar, falar um pouco sobre ela. Ela vai fazer uma breve explanação e depois a gente quer deixar a maior parte aí aberta para que vocês também possam fazer perguntas, trazer exemplos, de repente, de vocês, se vocês quiserem compartilhar, para quem é empreendedor, para quem não é. Então, a gente quer aproveitar o máximo tempo aí para buscar ajuda com ela, né? Dentro da necessidade de cada um de vocês, tá bom? Então, Paula, muito obrigado, seja bem-vinda e a palavra está com você. Obrigado. Marcos, boa noite, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de falar para tanta gente bonita, tanta gente interessante, preocupada, né, num domingo à noite, senão que todo mundo está preocupado aí com a vida, com as finanças, isso aí são para poucos, né, que buscam esse conhecimento, esse tipo de atitude, a gente realmente, né, é louvável, né, vamos pedir a Deus aí que seja uma palestra, uma live, um bate-papo, que todo mundo tenha aí provisão divina. A gente está aqui, né, eu principalmente com o Marcos, a gente já veio preparando esse encontro para trazer ali o propósito para as pessoas, né, para trazer ali uma direção, que muitas vezes a gente fica um pouco perdida, né. Primeiramente, aí, meu nome é Paula Paranhos, eu atuo na área de consultoria financeira, sou estrategista de planejamento financeiro, estratégico, atuo aí para um grande banco e para algumas corretoras do país, já tenho uma experiência aí de 12 anos, eu vou trazer para vocês, vou compartilhar meu histórico aqui. Então, vou me apresentar, como eu falei, né, eu sou consultora financeira e tenho uma experiência de 18, daqui a um mês eu vou fazer 19 anos, atuando principalmente na área bancária, consultoria financeira. Eu atuo hoje como planejadora financeira, ajudo famílias, né, a sair das dívidas, a fazer uma programação, né, financeira. Sou mãe também, como deve ter mães e pais aqui, faço uma gestão de uma equipe. Eu tenho uma graduação com ênfase em marketing, né, administração e ênfase em marketing, sou pós-graduada em gestão de negócios, então já tenho uma experiência muito boa com empresas, com pessoas, com famílias, tá? Deixo ali meu contato, no final vou deixar também, tenho ali o meu Instagram, que é o @Paranhos Consultoria Financeira, onde eu dou dicas ali para vocês sobre finanças, sobre dinheiro, sobre planejamento, mindset, consultoria financeira, estou à disposição para atender todo mundo, tá? E o tema hoje da nossa live vão ser basicamente ali 3 pontos principais que eu e Marcos discutimos, que a gente acha que é interessante trazer para as pessoas hoje em dia, né? Porque todo mundo dinheiro, quem não precisa de dinheiro, quem não tem problema com dinheiro, o dinheiro muitas vezes é a solução de várias coisas na nossa vida, tá? Então a gente vai falar hoje, basicamente, vai trazer um mindset para vocês, que é mudança de mentalidade a respeito de dinheiro. Né, a gente vai falar de finanças em geral, vamos falar de finanças para casais, que é muito importante, vamos falar um pouquinho de investimentos, tá? E muitas vezes alguns erros, algumas dicas, alguns insights que a gente tem ali no dia a dia, que eu acho que vai ser interessante, tá? Aqui estão meus dados, no final eu vou passar de novo. O primeiro assunto que a gente vai tratar aqui hoje vai ser sobre finanças. Todo mundo vai ter tempo para perguntar, tá, gente? Então, se vocês já quiserem aí ter um papel, anotar alguma coisa assim, né? Ter um lápis e caneta, já anotar algumas dúvidas que tem, que a gente possa, de repente, ajudar vocês, eu estou à disposição. A gente vai abrir para perguntas, tá? Marcos, você também fica à vontade, caso queira me perguntar alguma coisa, eu vou estar à disposição. E eu queria trazer, primeiro a gente tem que trabalhar com números, né, gente? Porque dinheiro é números. Então, eu queria trazer alguns dados aí que a gente tem a respeito de finanças no país hoje. E o brasileiro, ele entende de dívida, né? O brasileiro gosta de dívida. O brasileiro, ele não tem acesso a muitas coisas. A gente tem, muitas vezes, um ensino precário. Eu falo em algumas palestras que eu dou, que eu acho que educação financeira tinha que ser uma matéria, assim, obrigatória. Relações humanas e planejamento financeiro nas escolas, né? Desde pequenininho, as crianças deveriam saber lidar com o dinheiro, porque, às vezes, a gente aprende tanta coisa na escola que não leva para a vida, né? E aí a gente trabalhar com pessoas e dinheiro, né, e dinheiro principalmente, que é o que move ali o mundo hoje. Então, eu acho que seria matéria importantíssima, tá? E a gente não tem muito acesso. Então, a gente não é criado com uma cultura
financeira nas escolas. Geralmente, os pais, hoje em dia está mais popular, mas, né, a geração aí de pessoal de 30, 40, 50, 60 anos, a gente não tinha isso, né, a gente não tinha muito acesso à internet, hoje é mais fácil pesquisar. Então, a gente cresceu também meio que no escuro. Hoje não, hoje já é um pouquinho mais diferente, é o que eu sugiro para as famílias também, desde pequenininho. Eu tenho um filho aí de 9 anos e já faço esse acompanhamento com ele, então isso é muito importante, tá? Então, acho que a gente tem poucas oportunidades, a gente é um país de terceiro mundo, claro que muitas coisas, a gente não chega até a gente, coisas diferenciadas, treinamentos melhores, mas ainda assim, o brasileiro, ele tem uma capacidade de resiliência, de se reinventar, de buscar, né, as soluções para ele mesmo, porque ele já está acostumado com esse sobe e desce aí de economia, então a gente já está meio que calejado, tá? Eu trouxe algumas dicas, algumas estatísticas aqui, que o Brasil, ele é o terceiro país mais endividado do mundo, gente. Quando fala de finanças, a gente já pensa, né, organização de dinheiro, né, a habilidade aí para a gente trazer organização financeira, mas a gente tem que entender onde que nós estamos, em que contexto nós estamos. Nós somos um país de terceiro mundo, e é o terceiro país mais endividado do mundo, só perde para Japão e Ucrânia, tá? Então, assim, dívida é uma coisa que a gente está acostumado, e que a gente não deveria, e é isso que é essa busca que a gente tem constante, hoje mesmo nós estamos fazendo isso, né, para como sair das dívidas, como melhorar a relação, né, emocional com o dinheiro, tá? E segundo o Banco Central, ali, tá vendo, 70% das famílias estão endividadas, então, ou seja, a maioria das pessoas, é muita gente endividada hoje no Brasil. Eu trouxe um dado aqui, que o cartão de crédito, né, a maioria das pessoas, né, é o item que mais endivida o brasileiro, seguido aí de financiamentos, de empréstimos, de impostos, de contas, né, de às vezes lojas de magazine que você compra ali, que acaba juntando e não consegue pagar a parcela, mas o cartão de crédito é o pior, é o juros mais caro do país. Hoje uma dívida com cartão de crédito, ela gira em torno aí de 11% a 14% ao mês. Imagina isso no ano, sabe? Então é esse controle que a gente precisa fazer muito em cima, principalmente do cartão de crédito, tá? E 70% das famílias compromete mais de 30% da sua renda. Em economia, a gente trabalha muito a divisão dos recursos. Então, por exemplo, se eu ganho ali 3 mil reais, R$1.000, que seja, salário mínimo 10, 20, um médico, tá? Inclusive, médico é a classe mais endividada do Brasil, né? É uma coisa assim, até estranha de falar, mas eles ganham muito bem, mas também são os mais endividados, tá? Então, isso significa, assim, que 30% da renda, geralmente, claro que cada um tem a sua, né, o seu jeito de viver, tem o seu modo de viver ali, então cada um sabe da necessidade, mas a gente sempre divide o recurso que a pessoa possa usar, primeiro, para as despesas, segundo, para lazer também, né, que a gente precisa viver, e também para poupar, tá? Mas a maioria das pessoas não tem isso, elas se comprometem muito da renda, né, o brasileiro ele tem aquela coisa de, coube na parcela, eu vou fazer, mas isso você tem que fazer um planejamento antes, tá? E 20% da população que poupa regularmente. Isso é a questão da falta de educação financeira. Muitas das pessoas falam, Paula, mas não sobra para poupar. Claro, a gente entende, mas assim, nem sempre é assim. Às vezes é uma falta ali de organização, falta de planejamento, que dá para poupar. Ainda que seja pouco, mas é possível, tá? Então, assim, a gente pensa, eu mexo com isso há 18 anos, e eu atendo clientes há quase 20 anos, quantos clientes que eu coloquei ideia ali naquela pessoa há 20 anos atrás, quase, que hoje estão muito bem, e que não foram pessoas, são pessoas assim, com renda baixa, com renda alta, porque a dinâmica é a mesma. Se você ganha pouco, se você ganha muito, a dinâmica é, se você puder poupar pelo menos 20% ali do seu recurso que você ganha, ainda que seja 10, Paulo, eu não consigo 20, que é muito, porque tem muitas despesas, tem muita coisa, mas ainda que seja uma parte, é interessantíssimo vocês fazerem isso. Eu tenho uma cliente de um salão, eu gosto de falar esse exemplo, porque é uma cliente que ela poupava ali R$50 por mês, gente, ela fazia um plano de previdência comigo, e aí eu acho que passou, se não me engano, acho que foram 12 anos, que ela poupava, às vezes ia jogando um valor, quando ela viu, e o dinheiro ela não olhava, ela só juntava e falava, Paulo, isso aqui eu vou juntar para frente. Essa mulher, quando passou 12 anos, quando ela foi olhar, né, dentro dos fundos que eu ia mudando, ia melhorando para ela teve dinheiro para abrir um salão, ela era manicure na época, então ela falava, olha que eu posso juntar hoje R$50, ok, tá válido. Ela pegou aquele recurso, tá, se eu não me engano, acho que foi em torno de uns 15 a 20 mil, né, somando os aportes que ela ia fazendo quando sobrava, e ela montou o salão. E hoje está aí com o salão uma franquia, hoje a renda dela está beirando em R$20 mil, porque ela foi juntando um pouquinho.
Então, isso é possível para todo mundo, tá, gente? Eu falo que eu vejo isso todos os dias. E esses dados aí, tá vendo que eles mostram que a preocupação, porque elas não têm condição. Se eu não tenho a capacidade de poupar, como que eu vou lidar numa crise? A gente passou por uma pandemia, onde o mundo, né, foi forçado a se reinventar. E aí, o brasileiro que não tem essa cultura, que não tem essa educação financeira, em países, lógico, de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, tem um governo forte, né, que veio ali e que ajudou. Mas e a gente, o brasileiro? Porque o brasileiro assim, a gente é a terra mais rica, mas a mentalidade mais pobre, infelizmente. O Brasil, ele tem terra fértil, ele tem clima, ele tem solo, ele tem extensão de terra. Aqui a gente não tem catástrofes naturais, né, gigantes, igual tem em outros países. A gente é um país populoso, a gente é um povo resiliente, mas a questão está na mentalidade. Que o brasileiro, infelizmente, ele não tem uma mentalidade ali de prosperar, de empreender. O brasileiro, muitas vezes, claro, né, não estou generalizando, mas a maioria, né, a gente é visto assim lá fora, ele é visto como um povo preguiçoso, né, no sentido assim, eu quero que o governo me sustente, eu não quero empreender. Então, isso vai gerando maior criminalidade, isso vai gerando preocupação, as pessoas vão tendo mais problema de saúde. O Brasil hoje, acho que é o segundo ou terceiro maior país ansioso do mundo. Por quê? Porque é um país que não se organiza. A gente tem uma política, né, assim, na maioria das vezes, independente de partido ou não, mas a gente sabe que a política no Brasil ela não funciona tão bem quanto deveria. O sistema de educação não funciona. Então, tudo isso corrobora para a gente ficar ali, né, falar, mas e aí, vamos ficar só nessa parte ruim? Vamos pensar só no ruim? Não, isso tudo a gente tem um cenário que muitas vezes não ajuda, mas se a pessoa dentro dela puder fazer a sua parte, né, porque eu falo que assim, que quando Deus dá a visão para a gente, ele também dá a provisão, né, e se ele aponta um caminho, ele paga a conta. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, essa relação de dinheiro, né, e com as pessoas, com os brasileiros no dia a dia, tá? E aqui, a principal é a pessoa identificar o tipo de perfil financeiro que ela tem. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui alguns perfis, isso é do brasileiro, tá? Então, assim, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, a gente, na maioria, eu falei que o brasileiro, né, ele é um batalhador, tá? Ele é resiliente, ele dá o jeitinho dele, ele se vira. Então, a maioria das pessoas, o perfil financeiro é de batalhador, porque ele dá um jeito, tá? Mesmo com as adversidades, ele está ali batalhando. Tem os endividados, ou seja, na mesma proporção que ele trabalha, ele também deve, tá? Tem os céticos que não acreditam em nada, falam, não, eu não vou mexer com isso, eu não quero saber. Então, e tem ali os materialistas também. O que são os materialistas? Né? Os materialistas são aqueles, assim, que pensam assim, não, eu preciso ter, e não é. Ele tem que ser, tá? Ser um empreendedor, ser um planejador, ele é só um materialista, só quero comprar, só pensa em compras, tá? Tem os outros que são planejadores, mas só ser planejador também não adianta sem executar, e tem os poupadores, tá vendo que 5% é o menor. Então, a gente passa por diversidades, a gente tem uma mentalidade, às vezes, que não condiz com a nossa vida, e de poupar mesmo são poucos. Por isso que essa necessidade que o brasileiro tem, que deveria ter educação, para que ele começasse a poupar, pensar no futuro. O brasileiro, ele não pensa geralmente no futuro. A pessoa fala, não, na velhice eu dou um jeito, na velhice eu vou contar com a aposentadoria. Só que o que está acontecendo hoje no nosso país? Hoje nós temos, você pode ver que as famílias, elas estão com menos filhos, né? As mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas do que era antigamente. Então, quem que vai sustentar a gente quando chegar a ficar lá na frente mais velho, que precisar ali de uma previdência? Além dos rombos que a gente tem ali na previdência social, né? Então, as pessoas que vão ser responsáveis por fazer a previdência delas. Então, não pensem que, eu estou tranquilo porque lá na frente eu vou ter minha aposentadoria do governo. Não, negativo. Então, a gente tem que fazer, e agora, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem idade produtiva, enquanto a gente tem disposição, enquanto a gente tem recurso. Hoje, para o brasileiro, para empreender, é muito mais fácil, né? A gente tem acesso a tudo, a cursos grátis, né? O Sebrae, ele faz diversos cursos grátis, ele tem dados, ele tem apoio. Se você cadastrar lá no site do Sebrae e pedir uma consultoria, eu não sei, aqui depois a gente vai bater um papinho para ver se o pessoal é mais CLT, ou se é empreendedor, ou se é CLT que quer empreender. Então, a gente tem muitas coisas de graça. Né, isso aqui hoje que a gente está fazendo é de graça, o YouTube está aí de graça, a internet está de graça, então não tem desculpa para que a pessoa não se eduque financeiramente e não busque fontes, né? E agora a gente fala aqui um pouquinho de finanças pessoais, né, que eu acho que é o que dói no bolso da gente,
E aí, o que é finanças pessoais, né? Igual eu escrevi para vocês aí, finanças pessoais é um conjunto de práticas, ou seja, práticas e habilidades. É treinar e fazer, né? Relacionado ali à gestão do dinheiro e os recursos, tanto pessoal quanto da família. Então, eu tenho que ter habilidade de mexer com o dinheiro, não basta ter. Quando eu citei o exemplo ali dos médicos, né? Ah, ok, ele tem dinheiro, mas ele tem habilidade? Eu trabalhava numa agência onde atendia 2.000 médicos, né? Atendo até hoje. E os médicos, assim, a gente quase que pensava por eles, porque eles são, né, uma vida tão corrida. Muitas vezes eles não tinham acesso, não sabia nem quanto estava gastando, quanto que estava, só sabia que estava entrando muito dinheiro e saindo muito também. Então, essa habilidade a gente busca, né? Mas a gente busca como? Treinando, busca em consultoria, né? Trabalhando internamente, colocando na caneta ali o que está gastando, tá? Então, eu coloquei alguns pontos que é importante para a gente falar, que envolve o controle de receitas e despesas. Eu vou deixar ali de brinde para vocês depois uma planilha, né, que eu vou passar para você, Marcos, uma planilha para cada um. Às vezes a pessoa não fala, Paulo, eu não tenho muita habilidade com planilha, eu prefiro no meu caderninho, ok, pega as informações lá e coloca dentro da forma que você achar mais pertinente no dia a dia, tá? Tem gente que gosta no papel, tem gente que gosta no celular, tem gente que gosta em planilha, então da forma que você achar melhor, tá? Então é interessante a gente fazer esse controle das receitas e despesas. Por quê? Não adianta tudo que é medido, como que eu posso avaliar se eu não estou medindo? Tá? Tudo que é medido tem que ser analisado. E como que eu analiso no papel? Então, eu preciso fazer esse controle do que eu ganho com o que eu estou gastando. E isso, gente, vai virando hábito. É impressionante. Quando você começa a fazer, no primeiro mês é difícil, no segundo também, no terceiro já é uma coisa assim, muito bacana. Você pode tirar, hoje todo mundo tem conta em banco, você pode pegar ali o extrato, né, baixar o extrato ali e ir ticando ali tudo que você tem no dia a dia. Aí você coloca lá o que entrou, tá, e o que saiu. Então, é importante demais esse controle de receitas, tá? Estabelecimento das metas. Todo mundo tem que ter meta. Ninguém vai para frente se não tiver meta. Né? Se a gente fala assim, olha, eu quero o quê? No final do ano vou ter o quê? Se você não coloca uma meta como fonte ali de mover o seu cérebro, de mover as suas atitudes, você não consegue fazer nada. Né? A gente vive de metas. Elaboração de orçamentos. Por que eu falo elaboração de orçamentos? Muitas vezes as pessoas têm ali, estou controlando minhas receitas, tenho ali uma meta, tá, mas o orçamento vai caber? É possível? Então você tem que fazer o orçamento dentro do que você tem com o que é possível. Se não for possível, ou você vai buscar outras fontes de renda, né, ou você vai adaptar o seu sonho, tá? Planejamento para aposentadoria, isso que eu falei mais cedo, né, que o brasileiro, ele não pensa lá na frente como que vai ser a aposentadoria. Aposentadoria, o plano de saúde fica mais caro, os remédios ficam mais caros, né, a sua capacidade de gerar renda, ela diminui. Tá? Muitas vezes, dependendo do que acontecer, você vai estar lá um pouco mais velho, não sabe se seu filho vai ter uma doença, se você vai ter que olhar alguma outra pessoa, se vai ter que cuidar dos seus pais ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é uma coisa que o brasileiro tem que pensar no futuro. Seja uma programação que você faça através de um plano de aposentadoria que existe hoje no mercado, os planos de VGBL e PGBL nos bancos, todos os bancos têm, corretoras têm, tá? Existe um plano específico para aposentadoria nos bancos, que você pode juntar ou valor único. Paulo, eu não tenho valor por mês, não posso ainda, mas sobrou um dinheirinho, eu vou colocar lá e vou fazer esse planejamento. Então, faça, gente, porque lá no futuro é a gente que vai ter que cuidar da nossa aposentadoria. Se tiver aposentadoria do governo, maravilha, mas provavelmente, o que a gente já vê aí de anos, e até hoje ainda é assim, a aposentadoria ela não dá, né, para suprir as rendas ali da maioria dos brasileiros. Eles têm que diminuir o padrão de vida para caber dentro da aposentadoria. Ou contar com a ajuda dos filhos, né, depender muitas vezes de um asilo público. Então, eu imagino que ninguém quer isso para si. Então, o momento é agora, tá? E criação de reserva de emergência. Eu passo por isso todos os dias, né, quando eu vejo meus clientes lá, tá no cheque especial, tá no negativo, por quê? Não criou uma reserva de emergência. A reserva de emergência, geralmente, como que ela é calculada? A gente estima em torno de 6 a 12 meses da sua renda. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha R$1.000 por mês, então qual que é a sua reserva de emergência? 6 mil. Porque caso você ou tenha algum problema para quem é autônomo, ou para quem perde um emprego, como que vai ficar? Até você se recolocar no mercado, você precisa ali de ter pelo menos 6 meses a um ano, né? Dependendo da profissão da pessoa. Se for uma profissão mais fácil de se recolocar no mercado, ou um autônomo que possa criar um outro negócio, a gente coloca 6 meses, mas entre 6 a 12 meses, tá? De reserva de emergência.
E o dinheiro, né, quando a gente fala sobre dinheiro, ele tem uma relação direta com o nosso emocional. A gente que é mulher, então, principalmente, né, porque muitas vezes a mulher é mais impulsiva para as compras, e o homem também tem uma relação muito grande com o dinheiro, porque o homem, ele, assim, uma das coisas mais tira o homem do sério é ficar sem dinheiro. É saber que muitas vezes ele não vai conseguir prover a casa, muitas vezes ele não vai conseguir pagar as contas, né, e isso afeta diretamente o emocional. Então, como que isso afeta no nosso dia a dia, na prática, né? Muitas vezes as pessoas compram ou por desejo ou por necessidade. Qual que tem sido a de vocês no dia a dia? Quando a gente pega, eu peço meus clientes para fazer um exercício. Traz o seu extrato de conta bancária, vamos analisar. E eu vou olhando as compras. É assim que eu detecto se um cliente ele tem controle emocional para compra ou não. Vocês podem fazer isso em casa também. Né? Então, pegou o extrato, olhou lá, vai ver aquele tanto de compra que você fala, nossa, realmente eu não precisava. Isso ali eu precisava comprar? Eu podia comprar nesse momento? Então, ele é ligado diretamente, né, às emoções. Uma coisa é você comprar por necessidade. Aí, ok, aí porque você precisa, são as contas do dia, né, alimentação, mas e o supérfluo? Será que o supérfluo está sendo mais importante do que a minha aposentadoria, do que a minha reserva de emergência? Eu estou tendo dinheiro para o supérfluo, eu posso trocar de telefone ali, mas não posso fazer uma aposentadoria, não posso fazer uma programação para minha reserva de emergência. Será que eu estou fazendo isso ou não? E a compra emocional. Muitas vezes, né, a gente compra ali pela emoção, ai meu Deus, gostei, vou comprar. Não é assim, né, gente? A gente tem que pensar, a gente tem que ter muita calma, muita cautela, né, porque o dinheiro não aceita desaforo. Um excesso de empatia, muitas vezes, tem gente que, né, ou homem ou mulher que seja, chega e fala com uma amiga, olha, minha amiga está vendendo tal coisa. Aí você, ok, vou comprar pela empatia, por medo de né, de desagradar. Eu achei ela tão bacana, vou comprar. Não, gente, não é assim. Né? A gente tem que pensar na gente primeiro. Né? Então, a gente não pode comprar por empatia a outras pessoas. Isso não faz bem. Tá? E quando você vai ver lá no final, seu saldo bancário tá negativo, tá? E autoexigência. Ou seja, não, eu preciso comprar, eu sou muito exigente comigo, eu tenho que ter ali aquele celular melhor, né? Eu não preciso, eu tenho que ter o que me basta para aquele momento, o que cabe no meu orçamento, tá? E as relações conflitantes, isso é muito importante. Muitas vezes, a gente vê ali, né, eu estou falando de casais, não precisa ser nem casais não, mas assim, um sócio, um filho, um irmão, uma mãe, um pai, né? Então, quem são as pessoas ao redor, começa a pensar, que influenciam ali realmente o seu comportamento, as suas decisões. Porque muitas vezes, né, eu digo que quando a pessoa se endivida, ou ela está protegendo alguém ou se livrando de alguém. Né? Então, essas relações conflitantes, porque muitas vezes a gente vê, eu atendo muitos casais também, né, já tive casais brigando na minha frente em relação a dinheiro. Né? Por quê? Porque não tem essa organização. Ou um casal que o homem gasta muito e a mulher freia, ou então ao contrário, a mulher gasta muito e o homem precisa frear. Ou tem uma mãe que às vezes depende demais, ou tem um filho que pede muito. Então começa a refletir as pessoas ao redor, se essas pessoas estão influenciando o seu comportamento, as suas decisões em relação ao dinheiro, se você está sendo você em relação ao seu dinheiro, tá? Em momentos difíceis, a gente sabe, né, que muitas vezes, eu tô triste. Então eu vou ali no shopping porque eu vou ficar bem, vou comprar uma roupa, vou ficar bem. Né? Os homens, eu vou, sei lá, vou sair, vou comprar alguma coisa para mim, porque aí aquilo ali vai me suprir. Em momentos difíceis, a gente tem que guardar ali a carteira, fechar a carteira, guardar o recurso, fechar a bolsa, porque senão a gente realmente quer suprir, né, muitas vezes um momento difícil ali, né, uma perspectiva negativa naquele momento que vai trazer a gente a levar ao endividamento, tá? E dívidas por capricho, né? Quando eu falo ali de dívidas por capricho, eu mereço ali, eu ganhei um dinheiro a mais, eu mereço uma bolsa melhor, não, eu mereço comprar, às vezes uma comida um pouco mais cara, eu mereço ali um fast food, então acaba que a gente, né, vai comprando por capricho, porque eu acho que eu mereço, tá, merece mesmo? As outras contas já estão ok? Será que sim? Né? Se sim, se for isso assim, claro que por capricho, às vezes a gente também merece algumas coisas, mas não, né, corriqueiramente, porque a gente passa por isso nos dias de, né, a gente vê, não, eu mereço, quando vê no final do ano, e aí, o tanto de merecimento, no final você não tinha dinheiro para nada, né, ou para viajar, ou para comprar alguma coisa, para realizar algum sonho, ou para trocar de carro, ou para abrir ali uma empresa, ou para injetar dinheiro na empresa,
né? Pressão social, isso aí é muito importante, né? E em eras de Instagram, a gente visualiza ali, eu tenho que ter um tênis bom, porque tá na moda. Eu tenho que trocar o meu celular, porque agora lançou o iPhone, o Samsung, que seja o Motorola melhor. Tem que ter um computador melhor. Eu tenho que trocar minha televisão. Então, a gente passa por uma pressão. A gente é bombardeado todo dia por propaganda, né? A gente vai olhar, se você vê no YouTube, se você vê no Instagram, tem aqueles patrocinados, tudo isso para uma pressão social, para que a gente, né, consuma mais, para que a gente coloque ali uma viseira e pense assim, não, vou comprar, porque o mundo está comprando, porque a vizinha está comprando, porque o pessoal da igreja, porque o pessoal da escola, porque o pessoal da faculdade, né, porque as pessoas ao meu redor, porque na minha família o cunhado tem, a cunhada tem, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressão social, tá? E padrão de vida, que acho que é um dos que eu até coloquei ele por último, porque eu acho que é o mais importante. A gente trabalha muito né, principalmente trabalhando ali com os clientes, a gente percebe que muitas vezes a pessoa não vive ali de acordo com o padrão de vida dela. São raríssimas as pessoas que falam, olha, meu padrão de vida, se é um pouco mais baixo, eu vou conter mais minhas despesas. Mas muitas vezes não é o que acontece. A gente vê pessoas vivendo além do padrão. E muitas vezes para agradar pessoas que elas não gostam e para se passar por uma pessoa que a pessoa não é. Então, o padrão de vida tem que ser condizente com o que a pessoa ganha, né? O endividamento, o principal endividamento hoje do país está porque as pessoas querem viver o padrão de vida que elas não têm. E muitas vezes porque quer antecipar sonhos, quer antecipar projetos ali que ela não pode no momento. Tá? Então, por exemplo, se eu quero ter um padrão de vida, às vezes a pessoa tem ali um apartamento ou uma casa ali mais simples, mas quer andar de carro novo todos os anos, quer ir trocando, e esse patrimônio ali, ainda mais o carro, por exemplo, que é o sonho de brasileiro, né, a paixão nacional, ele vai depreciando. Ao longo de 3 anos, o que aconteceu com aquele carro? Você teve muita despesa, né? Quis mostrar um padrão de vida que você não tem, e passou o tempo, você está o quê? Endividado. Então, tudo isso que a gente mostra aqui é o que reflete no brasileiro hoje, né? Por que o brasileiro está o terceiro país mais endividado? Por causa de cabeça, porque a pessoa não pensa, olha, eu vou crescer aos poucos. Então, essa relação com o dinheiro é algo que a gente precisa praticar todos os dias, gente. E com o tempo é possível, tá? Já atendi vários clientes que, assim, fizeram de um salto daqui para cá, que foram, assim, relevantes na vida deles justamente por causa de mentalidade, tá? E aí, como que, Paula, ok, você falou tanto, né, a gente tem tanto problema, a gente tem tanta demanda, como que a gente consegue organizar as finanças? O primeiro passo é a gente detectar o problema. Quando eu trabalho com meus clientes é isso, a gente detecta o problema, faz uma entrevista, entende ali o que é a vida daquela pessoa, qual que é o perfil dele, como que está o momento financeiro dele, família, trabalho, a gente entende tudo isso. E agora que a gente detectou o problema, a gente vai fazer o quê? Organizar. Porque o financeiro é a coisa principal. Porque o financeiro, como ele está ligado diretamente às emoções, então a gente precisa organizar as finanças para depois a gente trabalhar ali as emoções e começar a surgir uma coisa nova, né? Que aí vai mudar todo o cenário, né, dos brasileiros. Se todo mundo fizesse isso, buscasse isso que vocês estão buscando, né, o Brasil não estava do jeito que está. Então, como que a gente organiza ali as finanças, tá? Controlar de perto o que entra e o que sai da sua conta, é o que eu falei, você pegar ali o extrato, se você precisar anotar no papel de pão, que seja, da forma que você conseguir, da forma que for mais pertinente, você vai conseguir, se você pega no período ali de 1 ano, se você começa agora ali em agosto, começa a olhar as suas dívidas, em agosto do ano que vem, quanto que subiu meu salário, quanto que eu gastei menos, em que eu investi, isso é possível, mas você precisa controlar, tá? O que não é controlado não é medido, então você não consegue medir, se a pessoa não faz isso, ela não vai saber aonde que ela está e para onde que ela vai, tá? Fazer um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro, né, isso que eu trabalho, você tem ali as opções, hoje, né, hoje em dia a gente tem muita ferramenta, tem muita ajuda. O planejamento financeiro, ele serve para quê? Onde que eu estou, para onde que eu quero chegar. Todo mundo tem que ter essas metas, né, todo mundo tem que fazer um planejamento financeiro do que tem. Para onde que eu quero chegar, qual que é o meu sonho, como que eu busco isso, quais são as fontes que eu preciso fazer, né? Quais são as pessoas que eu preciso procurar, o que eu preciso estudar. Então, se você fizer esse planejamento financeiro, né, e muitas vezes o planejamento financeiro está mais na cabeça do que nas ferramentas em si, tá? Mas é como se fosse um norte, todo mundo tem um norte, todo mundo tem sonho. É só vocês olharem para trás na vida de vocês e falar, olha, de onde que eu saí, né? Tira um tempinho, como se fosse ali
uma catarse, que é uma coisa assim, de falar, vai na frente do espelho, vai deitar olhando para o céu, vai conversar com Deus, vai falar assim, olha, tira um tempo para vocês, que seja 1 hora, fala, Deus, da onde que eu saí, onde que eu cheguei, tudo que eu já passei na minha vida, né? Então, muitas vezes é o planejamento financeiro, planejamento mental, que te leva ali para frente, né? Que te move. Tá? E outra coisa, não antecipações, é o que eu falei anteriormente, para a gente não antecipações, muitas vezes, eu quero um carro muito bom, ok, você tem condição de comprar agora? Não, não tem, então não vou antecipar, porque eu não consigo. A parcela vai ficar alta, vai comprometer o orçamento, então não posso. Né? Um dos maiores, essa questão de padrão de vida, antecipações, é um dos maiores motivos pelo qual o brasileiro, ele simplesmente, ele vai, fala, não, eu quero e tal, já vou fazer. Então, isso aí é a pior mentalidade que o brasileiro pode ter hoje em dia, de fazer essa antecipação dos sonhos, tá? Cortar gastos desnecessários. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, incluindo eu, incluindo o Marcos, todo mundo aqui, a gente sabe que às vezes a gente faz alguns gastos desnecessários que não precisem, tá? A gente erra, claro, né? Mas persistir no erro que não é possível, né? Que a gente não indica, porque aí, se uma pessoa, né, fica vai virando uma bola de neve, é um ciclo sem fim. Então, quando ele vai ver isso, vai notar isso no bolso, nos juros que ele está pagando, nos sonhos que ele está deixando de realizar, nos conflitos dentro de casa, na consciência, na saúde. Muitas vezes a saúde, ela reflete, né, o que a gente reflete aí no bolso, acaba refletindo no nosso corpo, tá? Gastar menos do que ganha. Ah, Paula, mas eu já ganho pouco, meu orçamento é muito, muito comprometido. Ok, então vamos tentar reduzir? Em que eu posso reduzir? Tem coisas básicas que não dá, mas em que eu posso reduzir? Então, onde que eu estou gastando mais? Isso é uma reflexão que as pessoas têm que ter, porque se eu estou gastando mais do que eu ganho, onde que vai se refletir? Muitas vezes, eu já vi clientes perder emprego por causa disso, por causa de endividamento. E as empresas vendo isso, o nome está sujo, acaba perdendo emprego, tá? Montar sua reserva de emergência, que é o que eu disse, que eu acho que, assim, essa organização financeira, ela parte do princípio de que se eu tiver uma tranquilidade, uma reserva financeira, que eu possa ali, olha, se acontecer qualquer problema na minha vida, eu tenho a minha reserva financeira. Vou fazer aquela continha que a Paula falou? Claro que às vezes, se a pessoa falar, Paula, minha reserva financeira daria em torno de 10 mil, eu não tenho agora. Ok, mas às vezes a sua reserva financeira, não necessariamente ela precisa ser os 6. Os 6 meses é o ideal, 6 vezes o valor do que você fatura mensalmente. Mas se você não tem, se tiver 2, já é uma tranquilidade. Né? Quem não quer, no momento ali ou de doença, ou de uma perda de emprego, ou de um momento que é um autônomo, que as coisas não estão muito bem para a empresa, de ter um recurso? Então, vai fazendo aos pouquinhos, dentro do que for possível, tá? Se puder, às vezes, ter uma segunda renda, que puder complementar, até para ter uma reserva financeira, eu acho válido, tá? Evitar dívidas, a gente está falando aqui o tempo todo, né, de evitar dívidas, mas por que evitar dívidas? Porque dívidas, elas têm que ser pagas. Muitas vezes a pessoa perde o CPF, a pessoa perde a vida, não consegue lidar com isso. A gente tem casos de suicídio no banco, né? A gente vê pessoas ali com dívidas altas, tá? Eu estou atendendo inclusive dando suporte ali para uma empresa hoje que está devendo bilhões, né? E conversando muito com a pessoa, a gente muitas vezes até um psicólogo, sabe? Então, para trazer a pessoa de volta, né, fazer um plano contingencial, um plano de emergência e mostrando as ferramentas para a pessoa ir para frente. Aí, quando eu falo evite dívidas, começa a pensar, vai olhando aonde que está minhas dívidas, onde há a maior probabilidade de eu adquirir uma dívida. Se for casais, conversem entre si, olha onde que a gente vai poder cortar, para isso não virar uma bola de neve. Né? Porque a dívida, onde que é a dívida? A dívida foi lá atrás, não é hoje que a dívida existe. A dívida, ela existe no começo, ela vai vir gotinha, aos pouquinhos. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, tá? Investir regularmente. Paula, não me sobra para investir. Sobra sim, se fizer, né, com parcimônia, com paciência, com programação, dá para investir. Ah, Paula, eu tenho R$50 para investir. Invista. Que seja R$50, que seja 1.000, todo mundo aqui, imagino que ou trabalha, ou tem alguma fonte de renda, ou aposentados, que seja, mas todo mundo tem ali uma opção de investir. Né? Eu trabalho na consultoria de investimentos, e investimentos hoje no Brasil, ainda mais agora. Antigamente era muito mais difícil, fundos bons era só para quem tinha muito dinheiro. Hoje você consegue investir recursos menores, hoje você pega R$50 e investe no Tesouro Direto, que é o papel do governo. Então, é possível investir sim, tá? E buscar consultoria financeira, tá? Eu sou uma consultora e eu estou aqui à disposição, né, para que vocês façam esse trabalho. Muitas vezes falam, como que eu vou investir se eu não entendo?
Paula, mas ok, eu vou ver o meu gerente de banco, ou eu vou ver na internet um monte de coisa. Tenha um mentor, tenha uma pessoa que vai te orientar, né, que vai trazer para você ali as opções de mercado, que vai ver o que é melhor, para você também não investir ali na emoção, né? A gente vai falar um pouquinho de investimentos aqui mais para frente, mas nessa área de financeira tem muitos golpes, né? Tem muitas pessoas ali que vão nas promessas de, você vai ganhar muito mais. Tem agiota que fala, coloca o dinheiro aqui comigo que eu vou te devolver um juros maior, ou você vai ali em fundos com risco. Então, isso aí, essa consultoria financeira, ela é muito importante na hora de investir, porque é o dinheiro da vida, né, de vocês, é o dinheiro que vocês ganham ali, suado no dia a dia. Então, sempre a consultoria, quem puder, né, e tiver a opção ali, né, puder fazer uma consultoria financeira, contratar, e não é caro não, tá, gente? Então, a consultoria financeira, ela tem para todos os bolsos, dependendo da demanda dos clientes, a gente tem como atender a todo mundo, tá? Aqui, falando um pouquinho de investimentos, ok, Paula, eu já estou ali com essa mentalidade diferente, estou ali pensando em investir. E quais são os investimentos mais populares, tá? A gente vai ter milhões de investimentos hoje no país, mas eu vou trazer os mais populares, que geralmente é o que vocês conhecem, tá? Que é o CDB. O CDB hoje nos bancos, ele tem uma liquidez diária. Então, ou seja, aquele dinheiro para reserva de emergência, inclusive eu sugiro o CDB, porque ele é um dinheiro que ele fica livre, você fica com recurso aplicado, rendendo diariamente e com liquidez. Se amanhã precisou do recurso, ele está rendendo diariamente, mas está disponível, tá? Um CDB hoje, para vocês terem uma grandeza aí de valor, ele está rendendo aí, dependendo se for um banco com um percentual legal de CDI, ele vai estar rendendo aí na faixa aí de 10 e pouquinho a 11% ao ano. Tá? Hoje a nossa taxa Selic, ela está 10 e pouquinho, está estabilizada, ainda está alta, então o CDB é um fundo de renda fixa, tá? E a primeira coisa, antes de investir em qualquer investimento, vocês têm que detectar o perfil de investidor. Se eu sou um investidor, que eu não gosto de risco, eu não tolero perda, que eu morro de medo de ações, então não vão para essas promessas que estão aí, vai ganhar muito dinheiro, isso é com risco. Então respeite o seu perfil de investidor. Saiba ali, Paulo, eu não gosto de correr risco. O meu dinheiro eu não tolero, eu não tenho estômago para perder. Então, você vai para onde? Investimentos de renda fixa. Quais são os investimentos de renda fixa hoje no país? CDB, fundo de investimento, tá? Fundo de investimento, a gente tem eles com risco e sem risco, mas procura um fundo de investimento sem risco para quem é um investidor mais conservador, tá? LCI e LCA são as letras de crédito imobiliárias e de agronegócio. Elas não têm imposto de renda, então é uma opção muito boa, só que elas têm carência, agora mudou a lei, tem 2 meses, mudou a lei, ela carência de 1 ano. Ela já não é para reserva de emergência, mas ela é muito boa, porque ela não tem imposto de renda, e te paga um percentual bacana, tá? A previdência privada, ela serve como aplicação financeira, tá? Porque um fundo de previdência privada, por exemplo, no Bradesco que eu atuo, ela tem ali uma carência de 2 meses. Então, é um investimento bacana, tá? Que também serve para aposentadoria, serve para acúmulo de reserva, mas também serve para aposentadoria. Então, se eu coloco ali um dinheiro, coloquei R$1.000, eu coloquei R$100 por mês na previdência privada. A minha intenção é juntar esse recurso, pensando lá na frente, apesar da carência dela ser baixinha, né? Em alguns bancos são 6 meses de carência para resgate, em alguns bancos 2. Então, ela tem uma carência baixa, mas ela te dá a possibilidade de lá na frente, a partir de 50 anos de idade hoje no Brasil, se você acumulou aquele recurso, você já pode transformar ele em uma renda. Então, você pode aposentar tanto pelo governo, quanto pela previdência que você mesmo juntou ao longo daquele tempo. Tá? Isso é uma opção que eu acho muito válida. Tesouro Direto é um papel que você compra do governo. Tá? Então, eu vou investir aonde? No governo. Quando eu pego um CDB, eu pego fundo de investimento, eu estou investindo nas empresas, estou investindo em alguns papéis que não são do governo. Tesouro Direto, ele é considerado mais de longo prazo, ele não é muito para reserva de emergência, mas como investimento, se você não precisar do recurso, é uma das opções que a gente indica, porque o governo não quebra, né? Um banco pode quebrar, uma empresa pode quebrar, a gente vai ter outros fundos também, né? Além desses aí, mas eu resolvi colocar o mais popular, que geralmente o brasileiro tem mais acesso, né? E são os mais recomendados. E aí a gente tem um pouquinho de ações que eu pulei, porque ações aí já é para a pessoa que gosta de risco. Hoje o brasileiro, 80% dele, ele é mais conservador, mas com essa abertura aí de corretora, XP, BTG, então a gente trouxe muito ali, né, e nos Estados Unidos é ao contrário, né, nos Estados Unidos ali, poucas pessoas elas têm aquele perfil mais conservador, porque a taxa de juros lá é 0,5%, então imagina,
A taxa de juros é baixíssima, então você não ganha dinheiro em bancos, deixando o dinheiro ali na poupança, digamos assim, dos Estados Unidos, você vai ganhar com ações, porque as empresas lá são muito fortes. Então, aí é bacana, porque aí você tem empresas fortes que dão lucro, né? Os Estados Unidos, ele é o maior comprador, né? Ele pega ali importação, China também. Então, são países que têm uma solidez, só que o Brasil já é diferente. Então, se você não tem um perfil muito arriscado, então, vai para os fundos de renda fixa. Mas não, Paulo, eu gosto, já conheço, já faço essa gestão, entendo um pouco, gosto, quero arriscar. Se for para arriscar, arrisca, vou me aventurar ali em ações, arrisca um percentual pequeno, só para você, né, aquele recurso que se você perder, ou se você tiver, né, que esperar um prazo longo para recuperar, você não vai, aquilo ali não vai afetar a sua vida. Ou você pode ter os dois, que às vezes é o que eu recomendo para meus clientes, caso eles aceitem. Né, de ter um pouquinho de renda fixa e um pouquinho ali com ações para balancear e às vezes aumentar um pouquinho a rentabilidade, tá? Mas não deixem de fazer dentro do perfil de vocês, tá? Se respeitem nesse momento, qualquer, né, consultoria, seja minha ou seja de qualquer pessoa dentro dos bancos, né, vocês têm que respeitar o momento e o perfil de cada um, tá? E aqui, finanças para casais. Né, finanças para casais é um assunto polêmico, né, que dá muitas vezes muito pano para a manga quando eu vou atender ali casais. Por quê? Porque a gente tem um cenário ideal, mas a gente vive um cenário real, né? Então, assim, quando a gente pega casais, fala assim, olha, e aí? Tá indo um para um lado, outro para o outro. A gente fala, não, a gente precisa ir para o mesmo caminho, a gente precisa estar junto, né? Ali dentro, ali eu só sou um canal, né, de ajudar eles. Mas no dia a dia, eles que têm que se entender. E aí, como o Marcos também me pediu, porque, né, ele tem muitos casais que ele atende, eu também tenho, né, no dia a dia a gente vê, e eu coloquei alguns pontos que eu acho pertinente, que a gente traga aí, né, para dar dica para as famílias. Quando eu falo casais, não quer dizer só marido e mulher, não, pode ser casal de namorados, que tá, né, de noivos que estão pretendendo casar, né, muitas vezes, às vezes pode ser pares, né, sócios que às vezes estão na empresa, às vezes irmãos que trabalham numa empresa juntos, tá, amigos que têm um negócio juntos. Então, mas aqui especificamente para casais, né, eu trouxe para vocês algumas dicas, que é manter diálogo aberto, né, muitas vezes o que mais dificulta a gente de atender é o diálogo, porque eles não conversam. Então, muitas vezes, quando vai falar de dinheiro, assunto polêmico, quando vê, já está brigando. Então, tem que ser dinheiro, né, ele não aceita desaforo. Então, se você não conversa, se você não tem ali um diálogo aberto com seu esposo, com a sua esposa, como que vocês vão fazer um plano, né, e sair das dívidas, ou se não está com dívidas, como vocês vão dar o próximo passo para uma projeção, para a conquista de algum bem? Tá? Então, esse diálogo eu acho que é importantíssimo. Uma planilha de gastos individuais e da família. Por que eu sempre separo isso? Tá? Gastos individuais e de família. Para vocês verem o comportamento de cada um. Então, ou seja, se eu não faço uma planilha com os custos que tem da família, ok, família são as despesas do dia a dia, incluindo os filhos ali, o que é pertinente no mês. Mas e aí, como que está o comportamento de cada um? Por que eu faço essa planilha individual? Para vocês verem, porque muitas vezes, como eu falei, a mentalidade de um é diferente do outro. E aí, como que a gente detecta isso? Através da planilha, através do controle, através do que cada um está comprando. Aí, quando você vai fazer esse balanceamento, é onde que cada um tem que pegar o balanceamento e falar, olha, esse aqui é você no mês, esse aqui sou eu. E aí? Tá certo? Tá ok? As despesas da casa a gente já garantiu. Mas e aí? O que a gente pode fazer com isso aqui? Né? Com o que cada um tá agindo, como cada um está se comportando financeiramente. E ter duas contas, né? Porque o individual, né, a pessoa, lógico, ela tem que ter individualidade dela, né? Eu recomendo isso, acho que é extremamente válido, né? Tem que ter uma conta conjunta para a realização dos sonhos e ter individual. Porque muitas vezes você não vai ficar pedindo dinheiro para a esposa pedindo dinheiro para você. Todos os dois, na maioria das vezes, trabalham, então eles têm que ter a sua conta, a sua individualidade, mas, se possível, ter ali uma conta conjunta, que muitas vezes aquela conta conjunta é aquele dinheiro que a pessoa não mexe. Então, ela é meio que sagrada, aquela conta. Aquilo ali é onde, de fato, as pessoas colocam os sonhos dela em prática, né, e fazem uma proteção da família como um todo. Vou gastar na minha conta, ok, mas o dinheiro para a conta conjunta está lá, ninguém mexe, tá? Dividir as despesas de casa proporcionalmente. Claro, né, gente, isso aqui são dicas, cada um vai fazer de acordo com o que cabe ali dentro do seu dia a dia, mas a gente vê que o caminho mais próspero, o caminho mais certo é dividir proporcional. Muitas vezes, se o homem ganha mais, né, naturalmente que ele vá atender a casa ali, ser o provedor maior, a mulher pode, às vezes, digamos assim, essa compensação através de outras coisas. Tem casais
que a mulher é muito boa com dinheiro e o homem é muito bom com prover. Então, muitas vezes ele traz o dinheiro e a mulher administra. Então, cada um tem a sua contribuição. E isso, administrar, tem valor. Porque se ela não administra bem, o dinheiro dele escorre pelo ralo. Tem casos também que às vezes a mulher ganha um pouco mais, né? E o homem segura. Às vezes ela ganha mais, mas também gasta mais. Vem o homem e fala, olha, vamos fazer a administração disso aqui. Então, é um comportamento que as pessoas têm que ser proporcional tanto na ajuda quanto nas despesas, tá? Criar metas em comum e participação de cada um. Quando eu falo criar metas em comum olha, para onde que a gente vai? Para qual caminho que nós vamos seguir enquanto casal, né? O que a gente precisa em relação aos nossos filhos, seja uma faculdade, seja trocar de carro, seja uma reforma na casa, seja a compra ali de uma viagem. Então, se vocês não têm metas, para onde vocês vão? E, ok, criamos as metas, a gente já sabe o que a gente quer. Tá, o que você vai participar? E você? Se um tem mais tempo, né, que o outro, às vezes o homem ou a mulher que seja, um trabalha muito mais, um tem um tempo menor, assim, de ajudar. Qual que é a participação? O que cada um pode ajudar? Então, isso é uma coisa para que vocês reflitam, tá? E dedicar tempo ao lazer, né, porque ninguém é de ferro, a gente precisa ter momentos, porque quando a gente fala de finanças para casais, se ficar só na parte do dinheiro e não ter tempo ali para se dedicar, para falar de outras coisas também, para viver, para ter momentos juntos, isso é saudável. Isso traz uma tranquilidade, né, para as pessoas poderem viver esses momentos juntos, ter um momento de lazer com família, que é importante, que não é só juntar dinheiro na vida, né, a gente tem que viver, a gente trabalha para isso também. Então, façam um momento juntos, tenham um momento de lazer, que eu acho que isso vai trazer para vocês uma qualidade de vida que eleva ali o patrimônio financeiro. Porque uma pessoa com uma qualidade de vida bem, uma cabeça boa, né, um relacionamento integrado, isso te leva, né, a uma emoção mais elevada e, consequentemente, isso reflete no seu trabalho e nas suas finanças, tá? E não ter segredos financeiros. Deixei ele por último também, porque é muito polêmico, né? A gente lida com casais, muitas vezes, não, minha mulher não pode saber que eu estou gastando isso aqui que eu estou comprando, ou então meu marido não pode saber que eu comprei essa bolsa. Então, esses segredos, né, muitas vezes é que minam os relacionamentos e minam as finanças também. Então, não tenham segredos financeiros, conversem. Vai ter mês que a mulher vai falar assim, nossa, fiz bobagem. Ou o homem fala, olha, eu fiz bobagem, comprei alguma coisa. Mas conversem entre si, né, para poder chegar no denominador comum, e aonde tiver algum erro, quando você não tem segredo, você consegue adaptar, né, a pessoa, e às vezes o próprio cônjuge pode ajudar, tá? Então, não tenham segredos, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. E eu queria dar, se vocês quiserem, pode tirar foto aí dessa tela, eu trouxe uma dica aqui sobre algumas séries, né, sobre finanças, que eu gosto, né, algumas aí eu já assisti, outras é uma recomendação aí do pessoal que também trabalha na minha área. Então, a gente tem ali, essa, principalmente está na Netflix, essa última, Como Ficar Rico. Ela recomenda, assim, é muito interessante, né? Tem um rapaz que ele faz uma coluna de finanças para o New York Times, e ele pega ali vários casais, é basicamente ali o que eu faço ali no dia a dia. Ele pega, ou, né, não só casais, tem uma atleta, então ele vai pegar, ele vai analisar a vida daquela pessoa e mostra como que é a vida rica que ela deveria viver. Né, como que ela vai pegar as finanças, vai adaptar, vai ajustar. Vocês vão ficar, né, surpresos ali com o desfecho, tá? E trouxe também, não só para assistir, tem gente que não tem tempo para ficar assistindo ou que não gosta, mas tem os 10 livros sobre finanças também, né? Eu tô aqui, ó, é o dia inteiro, ó, lendo também, então tem vários livros que me ajudam, né, que ajuda a gente no dia a dia, e se ajudar a mim, pode ajudar vocês também, tá? Podem tirar fotos também. A gente tem ali, ó, são os 10 livros. Os segredos da mente milionária é esse aqui, ó. Esse aqui eu recomendo ler em primeiro lugar, tá? Esse aqui é um dos mais... é um best-seller, né? E ele fala realmente da liberdade do que o dinheiro traz, né? Porque o dinheiro não é ruim. Muitas vezes a relação das pessoas com o dinheiro, né, eles pensam, o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim. O dinheiro é bom, né? Tanto que a gente pega ali na Bíblia, Salomão foi, né, o rei com mais riqueza, ele tinha prosperidade, ele fez por onde? Então a gente tem que pegar dinheiro e pensar assim, como realizador de sonhos. Ele não pode ser o nosso Deus, mas ele é muito importante, né? Com dinheiro a gente pode ajudar pessoas, a gente pode realizar sonhos, a gente pode tranquilizar a nossa família, a gente pode viver uma vida mais tranquila, tá? E aqui eu queria uma reflexão, a gente vai abrir ali para perguntas agora, que eu falo que se Deus deu visão, ele também vai dar provisão.
A gente tem, né, um Deus grande ali que vai capacitar a gente ali no dia a dia, e eu acho que milagre ele não dá ré para buscar gente que é preguiçosa. Então, se a gente tem mentalidade, se a gente tem saúde, se a gente tem fé e a gente tem apoio, né, ninguém segura a gente, tá? E vou deixar aqui agora, vou abrir para perguntas, mas vou deixar aqui para vocês também a minha mentoria e consultoria. Eu atuo ali com algumas plataformas hoje do país. Eu faço hoje o planejamento financeiro e familiar. Então, ou seja, quando o cliente ele me contrata, ele fala, olha, vamos trabalhar como um todo a vida financeira da pessoa, tá? A gestão de ativos, o que é a gestão de ativos? Paulo, o que eu faço com o que eu já tenho? Porque muitos clientes têm uma vida tranquila, têm um recurso no banco, têm um dinheiro, não está endividado, mas fala, e aí, como que eu posso gerir o que eu já tenho? Como que eu posso trabalhar melhor com o que eu tenho? Ou, eu já tenho, e como que eu faço para ter mais? Tá? A consultoria de investimentos, muitas vezes é o que eu falei lá, né? O cliente, ele tem um dinheiro no banco, não sabe para onde ir, o que fazer, né? Fica com medo de investir, às vezes acaba caindo em poupança, né? Que aí é um rendimento um pouquinho mais baixo, sendo que tem outras opções, mas a pessoa tem medo que ela desconhece. E quitação de dívidas. Né? Então, a gente pega ali, muitas vezes, clientes que estão endividados, clientes que precisam de uma ajuda de como sair das dívidas, tá? Então, eu trabalho dentro dessa área também. Tem quem quiser tirar foto também, me seguir lá no Instagram, vai ser um prazer atender vocês. Tem ali o meu telefone e eu tenho o Instagram, Paranhos Consultoria Financeira. Então, vamos estar finalizando nossa live. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer mais uma vez a Paula pela participação, por tudo que você falou, Paula. Eu acredito que tenha ajudado muitas pessoas, talvez alguns não perguntaram, porque talvez na sua apresentação ou nas dúvidas aqui já esclareceu a grande maioria, né? Então, eu queria deixar a parte final aqui, se você quiser fazer mais algum comentário, colocar mais alguma coisa que de repente você acha importante, e agradecer a presença de todos. Marcos, eu gostaria de te agradecer. É um prazer ali trazer educação financeira para as famílias, né? Eu estou aqui à disposição. Eu trabalho com consultoria financeira, então quem quiser, né, me contratar, me procurar, pedir algumas dicas, me sigam lá, por favor, no Instagram, Paranhos Consultoria Financeira. Espero que a gente tenha mais lives como essa, né? Que vocês possam aí trazer esse propósito de vida financeiro para a vida de vocês, a organização, a mentalidade, a consciência acima de tudo, né? Porque dinheiro a gente vai ter que lidar com ele até o fim da nossa vida, né? Então, muitas coisas a gente não lida até o resto da vida, mas dinheiro é um bem e é um mal ao mesmo tempo. Então, caso vocês precisem né, de mais alguma ajuda, alguma consultoria, vai ser um prazer. Obrigado pelas perguntas, tá? Obrigado pela atenção e vou estar sempre às ordens aqui. Maravilha. Então, lembrando, antes da gente finalizar, que a planilha ela vai deixar disponibilizado lá no grupo, tá? Aí vocês entram lá no grupo, pega a planilha. Se quiser também depois, eu posso, ao longo da semana, abrir o grupo. Se vocês quiserem ter alguma outra dúvida, de repente, se surgir, a Paula também está lá no grupo para nos ajudar, tá bom? Pessoal, obrigado. Um bom descanso a todos aí. Mais uma vez, Paula, obrigado pelo conteúdo, obrigado pela disposição. E ótima semana a todos aí. Até uma próxima live, pessoal. Um abraço.